Então vamos para a palavra. E eu queria pedir permissão para a igreja, pedir licença para a igreja, pedir licença para você que está nos assistindo, nos ouvindo, para mim contar um breve testemunho da minha vida, o que ocorreu comigo, com a minha família nos últimos meses. No dia 10 de junho, eu fui internado às pressas no Hospital Marcelino Champagnat, com esse vírus do inferno aí que assolou o mundo por esses tempos. Cheguei no hospital, eu e minha esposa, fui para aquele centro de triagem ali, né, onde tem aquelas divisórias. A médica começou com os procedimentos e falou: o senhor tem que ser internado agora, senão o senhor vai morrer. Eu falei: não, você deve estar com algum engano. Ela falou: não, engano nenhum. E mediu saturação e estava baixo, enfim. Eu fui internado no dia 10 de junho e permaneci, irmãos, 82 dias na UTI. Foram quase 3 meses na UTI. Depois, saindo da UTI, fui para o quarto, fiquei mais no quarto 24 dias, só depois disso que eu tive alta. Então eu fiquei no hospital 106 dias, por causa desse amaldiçoado desse vírus. Acordei no quarto lá, no 83º dia, abri os olhos, minha esposa e minha filha estavam esperando do lado da cama ali. Aí minha esposa já de pronto me deu algumas orientações. Ela falou assim: não se assuste, Evandro. Eu falei: me assustar por quê? Ela falou: você não está mexendo nem as pernas e nem os braços. E daí a primeira reação que você tem é de tentar mexer os braços e as pernas. E eu estava, irmão, totalmente tetraplégico, eu não mexia nada. Para não dizer que eu não mexia nada, eu mexia um pouquinho os dedos. As pernas eu não mexia nada, 100% paralisada, e os braços. Isso, a principal causa disso é o tempo de UTI. 82 dias de UTI causa isso no corpo do ser humano. E um cara com a minha estatura, o médico explicou que é maior. E também tem mais a complicação do vírus, ele causa isso. Mas graças a Deus eu tive alta, fui para casa, fisioterapia, tratamento. Hoje eu estou aqui de pé pela graça de Deus, né? Glória a Deus. Eu não quero me estender muito nessa parte, mas só para você entender o milagre, eu tive 2 pneumotórax, eu tive uma parada cardíaca de 12 minutos, eu peguei 7 bactérias diferentes. 3 vezes, irmão, tentaram redigir meu atestado de óbito. 3 vezes. A terceira vez, quando eu tive a parada cardíaca de 12 minutos, o médico chegou para minha esposa e para minha filha e falou: não tem mais o que fazer. E ele ainda essa noite ele vai falecer. Só que a última palavra é do meu Senhor. A última palavra é do meu Senhor. A minha esposa nunca disse uma palavra contra no arredor. Não, o Evandro vai viver. Eu tenho também uma gratidão para transmitir. Todos aqui, provavelmente muitos de vocês que estão aqui no templo, que estão me ouvindo, oraram por mim. Eu quero agradecer por isso. Quando a Bíblia fala, e nós vamos falar um pouco disso essa noite, que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Creia nisso. Creia nisso, você é um justo. Se você crê em Cristo, você é justo. Não sei se você sabe disso. Se você não sabe, estou contando hoje para você. Se você crê em Cristo, você é um justo. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Muitos de vocês oraram por mim. E uma coisa que Deus decidiu fazer foi o seguinte: apagar completamente. Mas creia no que eu estou falando, foi completamente mesmo. Do dia do internamento ao dia que eu acordei no quarto do hospital, eu não lembro de nada, absolutamente nada. Eu não lembro de dor, eu não lembro de falta de ar, eu não lembro dos procedimentos. Por exemplo, no Dia dos Pais, eu estava internado lá, liberaram a entrada da minha esposa na UTI, ela fez uma videoconferência com o meu pai, disse que eu conversei com o meu pai, eu não lembro de nada, irmão. Deus apagou a minha memória, apagado, não lembro de nada, de dor, de falta de ar, tantas coisas que ela contou que eu fiz na UTI. Eles aplicaram muita morfina no meu corpo,
E não está nada de errado isso, sabe? Na UTI a preocupação deles é manter a gente vivo. Então eles acabam detonando o teu corpo, eles acabaram com o meu corpo lá, irmãos. Eu tenho umas coisas assim que, né, não quero nem falar, mas a função deles é essa mesmo, é manter a gente vivo lá. O resto depois dá-se um jeito com fisioterapia, com cirurgia, com isso e com aquilo. Só que Deus apagou a minha memória. Aí, no finalzinho de setembro, eu tive alta do hospital, vim para casa. Foi muito legal porque meu grupo familiar, amigos aqui da igreja, a ambulância da empresa lá que eu tenho, plano de saúde, me levou do hospital para casa. Quando eu chego lá no hall do meu apartamento, tinha umas 100 pessoas lá gritando, pulando e festejando. Me assustei, mas aquilo me deu até um up assim, né, meio atordoado ainda. Ainda não estava nem caminhando, nada. E comecei o tratamento em casa. Fiquei mais 90 dias em casa, sem trabalhar, em casa, tratando. E chegou num domingo, eu falei para a Luciana, eu preciso voltar para a igreja, eu não aguento mais, eu preciso ir para a igreja, mas assim, Evandro, assim. E daí vim aqui na igreja, irmãos me abraçando, e, orei por você, orei por você. E daí começou uma coisa, irmão, que começou, talvez assim um pouco de infantilidade minha, começou a pesar um pouco. Os irmãos falavam assim, Evandro, eu preciso sentar com você e tomar um café, eu quero ouvir teu testemunho, eu quero ouvir o que Deus falou com você no hospital. E moçada, Deus não tinha falado nada comigo no hospital, apagou minha memória. Apagou minha memória. Nada, quando eu estou falando apagar, creia, 0, 0, 0. Vem um pastor, amigo meu ali, Evandro, vamos sentar tomar um café, você tem que me contar. Eu falei, Deus, o que eu vou contar para o cara? Não... E em casa, fazendo tratamento. Vinha num culto de domingo, daí no outro às vezes estava muito cansado, né? Quem infelizmente pegou esse vírus sabe como que é, principalmente a parte física, assim, né? E gente me ligando, posso ir aí visitar? E eu não estava assim liberado para o médico, para uma vida já normal, né? Às vezes tinha que até cortar um pouco, irmão, aguenta mais um pouco aí, não dá para vir ainda aí e tal. Só que isso começou meio a querer me entristecer. Eu falei, Deus, não é possível. Eu já passei uma bordada na minha vida assim que foi de atordoar. Muitos de vocês sabem, né? O falecimento da minha filha. E agora eu caí no hospital, ficar 90 dias internado, passar disso, e eu não vou tirar nada de proveito, Senhor. Não é possível isso. Cuidado quando você abrir a tua boca. Eu tive uma coisa, irmãos, que os médicos diagnosticaram de dor neuropática. É uma dor assim que parece fingimento, ninguém sabe explicar. Eu fui em um médico, fui em 2 médicos, fui em 3 médicos, 4 médicos. Chegou no 5º médico, a mesma diagnóstica, é dor neuropática. Paciente que fica muito tempo na UTI, parado, ele tem essa dor. É uma dor que ela corre no corpo e de repente ela para aqui e dói. Dói de uma forma assim que você não aguenta. Você começa a chorar, a gritar, de repente ela para. Parece até que é fingimento. Ela para e você sente ela circular pelo corpo e ela inventa de parar daí no pescoço. A minha esposa falava assim, não é possível, isso daí é psicológico, Evandro. E põe a mão na minha cabeça e sai em nome de Jesus, e expulsando o demônio e orando e declarando cura. E essa dor, só que tinha uma região do meu corpo, irmãos, que era demais. Era justamente aqui no meu antebraço, nessa parte aqui. 90 dias em casa, 90 dias sem dormir. Toda noite, e parece que na madrugada aquilo intensificava. Doía muito, irmãos, doía muito. Doía muito. Penso numa dor assim, insuportável. E eu falava para a Luciana, não é possível, eu quero voltar para o hospital. Ela falou, Evandro, você está louco voltar para o hospital? Você ficou quase 4 meses lá, voltar para o hospital. Eu falei, lá eu não estava assim, aqui em casa eu estou assim, eu não aguento de dor, não é possível. 6º médico, irmãos, 6 médicos. Fui no cara lá, o maluco, com perdão da palavra, o maluco, não, você já tinha tudo isso. O vírus só startou no teu organismo. Falei, o senhor está louco. Falei para ele dentro do consultório dele. Falei, eu era o cara mais normal do mundo, não tinha nada. O senhor não está entendendo. Eu fui atleta há muitos anos, hoje o senhor está vendo aí a saliência, porque né, eu parei um pouco com o exercício, mas eu já fui atleta.
Não, porque você já tinha problema de coração, que você já tinha problema disso, problema daquilo. Eu falei, não, senhor me desculpe, mas acabamos aqui a consulta. Me perdoe se eu fui grosso, se eu fui mal educado, mas saí do consultório do cara. 6 médicos e nada, irmão. E eu ia deitar mais ou menos 10h30, 11 horas. Dormia até 1h30. E geralmente era horário, 1h30 da manhã, 2 horas da manhã eu acordava e dor. Aí para tentar não acordar a minha esposa, eu ia para a sala, passava a mão no travesseiro, no cobertor, ia para a sala, ia chorar na sala. Chorar. Abria a janela da sacada do meu apartamento lá para que o vento entrasse. E dava com a mão na parede, massagem, a Luciana vinha, e água quente, e água fria, e toma remédio, e mexe, e dor. E uma dor infernal, irmãos, uma dor assim incontrolável. Na noite número 92, eu contei. Na noite número 92, era 1h30 da manhã, eu acordei, fui para a sala. Por favor, tá? Não se escandalize. Eu fui para a sala, sentei na sala, falei assim, ô desgraçado. Irmãos, eu estava falando com Deus, tá? Não estava falando com Satanás. Eu estava falando com Deus. Ô desgraçado, você não está vendo? Você não está vendo? Já não chega tudo que eu passei com a Luísa, não chega tudo que eu estou passando aqui. Você não está vendo essa dor? Você não falou que você é onisciente? Você não está vendo essa dor, Deus? Me perdoe a sinceridade, mas eu estava nesse estado, não sabia o que fazer. Dor, irmãos, dor, chorando. A Luciana chorando do meu lado, Evandro, pare. E ela tentando repreender as palavras, e eu falei, por favor, se afaste de mim, Luciana, volta a deitar, vá para o quarto. E ela começou a chorar, e fazia de tudo para me acalmar, e eu não é possível isso. E reclamei, e vomitei, né? A palavra certa é isso, vomitei um monte de coisa para ele. E o cansaço foi tomando conta do meu corpo, Eu não olhei no relógio, mas eu creio que era mais ou menos umas 3 horas da manhã. Eu desfaleci no sofá, assim. Não foi aquele negócio de ir deitando, cochilando, não. Eu desfaleci. Eu caí no sofá, sem travesseiro, sem coberta, janela aberta, e dormi. Dormi numa exaustão, assim, numa exaustão emocional, numa exaustão física que já estava. Pense 90 dias sem dormir. Dormia 1 hora, 2 horas por dia. Né? Eu acordava assim, com o perdão da palavra, um caco. E naquele dia foi assim. Eu xinguei em Deus, eu falei coisas que não devia. Só Ele e eu sabem o que foi aquela noite. E eu caí no sofá e desfaleci. E acordei mais ou menos assim umas 5h30 da manhã. Olhei pela janela, pela sacada assim do prédio. E vi que já estava querendo amanhecer, assim, já não estava aquele breu, aquele escurão, assim. E eu me converti, irmãos, com 30 anos de idade, eu já fui do mundão. E a sensação que eu tinha, assim, eu lembro da época que eu bebia, era uma sensação, assim, de ressaca. Eu acordei, assim, com aquela sensação de ressaca, parecia que eu tinha bebido a noite toda. Sabe aquela sensação de ressaca, aquele mal-estar, aquele nojo, aquela sensação assim. Eu levantei do sofá, sentei no sofá, com esse mal-estar. Falei, meu Deus, o que eu fiz? O que eu falei para Deus? Eu em sã consciência, Falei, meu Deus, o que eu fiz? O que eu falei para Deus? E agora? De repente, irmão, do nada, e claro que não foi do nada, inundou na sala da minha casa uma presença de Deus assim. Mas inundou uma presença de Deus muito forte. Eu nunca senti na minha vida. Nunca. Eu já tive várias experiências com Deus. Graças a Deus por isso. Pela graça de Deus. Mas como essa não. Eu vi a presença e eu tenho certeza absoluta que foi Jesus que foi lá na sala da minha casa. E de repente veio aquele sentimento de perdão. Sabe aquele sentimento de perdão assim? Você é perdoado. Eu não te condeno pelo que você fez. Você é um amado meu. E eu caí em choro assim. E foi saindo aquele peso, foi saindo aquela sensação de ressaca, foi saindo aquele mal-estar. Em 15 minutos assim eu estava revigorado, eu estava acordado.
Nisso a Luciana já veio, e choro, e eu abraçava ela, ela me abraçava, e choro, e ela, creio que direcionada pelo Espírito, não fez pergunta, não falou nada, ficou quieta, soube ser sábia. E um amor assim no meu coração entrou, sabe, um sentimento de perdão, irmãos, que eu não estava sendo acusado de nada, apesar de toda a bárbare que eu falei na noite passada, chamar Deus de desgraçado. Né? De manhã ali, um infantil, já esperei, agora ele vai mandar um raio, vai me partir no meio, que é o mínimo que eu mereço, né, por ter feito isso. Não, um perdão, uma presença dele, aquela presença assim que te deixa com muito temor, assim que te deixa... Você não sabe lidar com a glória de Deus, nós não sabemos lidar com a glória de Deus, algo assim estupendo, meu Deus. E daí aquilo foi diminuindo. A Luciana passou um café, nós fomos tomar um café. Eu fui no meu balcão lá, peguei uma Bíblia, peguei uma versão que eu gosto e abri nesse texto, Isaías 43, 25. Se o irmão puder projetar lá, Isaías 43, 25. Diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos teus pecados. Se você pegar uma versão mais pentecostal, aplauda Jesus. Se você pegar uma versão mais pentecostal, ele vai dizer assim: sou eu mesmo, que apaga as tuas transgressões por amor à minha justiça. E Deus começou a ministrar o meu coração. Aí eu comecei a notar, a gente precisa ficar atento nessas situações. Eu comecei a notar que não era mais uma experiência com Deus. Porque de experiências, irmãos, nós estamos cheios. Se eu pegar um irmão pescador aqui no meio, aqui, ele está cheio de experiência, que é legal, né? Quando você senta num churrasco para conversar, contar as experiências, é muito legal. Se eu pegar, vamos para um extremo, um irmão que entende de engenharia nuclear aqui, ele vai começar a falar de foguete, de estrela, de sol, de coisa legal, as experiências dele. As experiências são boas, são legais, mas às vezes elas se resumem numa conversa, num bate-papo informal. E eu notei que eu estava passando por um processo perante Deus. Não era mais experiência, era um processo na minha vida. Né? Foi Deus que me colocou esse vírus para me entrar no processo? Claro que não, Deus é amor. Mas Ele usa as situações, Ele usa todo ambiente de maldição para transformar em bênção para a minha vida e para a tua vida. E Ele começou a fazer esse processo de me entender algo que eu e você precisamos entender, que é a justiça de Deus. O Rômulo pregou aqui, se eu não me engano, foi no domingo retrasado. Eu falei, não é possível, o cara entrou no meu computador e pegou a minha mensagem, ele está falando de justiça. Eu aconselho você a pegar a mensagem do Rômulo e ouvir pelo menos umas 10 vezes. Ele foi boca de Deus como nunca nesse púlpito aqui falando da justiça. E sabe qual que é o problema meu e você? Nós não buscamos a justiça de Deus. O que a gente quer é o amor. Eu e você quer o amor de Deus. Quando a gente fala em amor de Deus, eu e você nos derretemos. Se o teu apacentador, teu líder de grupo familiar, fala em amor, meu Deus, teu coração é bonito de ver. Nós buscamos o amor de Deus, não buscamos a justiça. Mas eu quero que você me conte um versículo bíblico que diz que é para nós buscar o amor de Deus. Não tem. A Bíblia fala para nós vivemos no amor de Deus, mas ela nunca fala para nós buscar o amor de Deus. E ela fala ao contrário. Mateus 6,33. Eu vou recitar um só, mas eu podia passar a noite aqui recitando o versículo de justiça. O que diz lá? Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ah, Evandro, você está tirando fora o amor? Claro que não. Nós aprendemos aqui desse púlpito com o pastor Pio que é a maior força do universo. Mas a Bíblia não diz para a gente buscar o amor, a Bíblia diz para a gente buscar a justiça. Você está passando por uma necessidade, você precisa de um milagre no teu físico, no teu emocional, na tua família, com a tua esposa, com a tua esposa. Ah, Deus, você não me ama, como eu pensei que Ele não me amava, naquelas dores que eu passei 92 noites chorando, sem dormir.
Falei, o cara não me ama, eu vou desistir, porque eu estava buscando o amor dele. E ele me ministrou, ele me ensinou que eu devo buscar a justiça. Nota, irmãos, sou eu mesmo, ele fala assim para Isaías, ele usa a boca de Isaías para falar. Só que lá no começo, lá no Êxodo, quando ele fala com Moisés, lá em Êxodo 3,14, ele diz assim, eu sou. Está invertido. Ele fala primeiro a identidade, o eu está com letra maiúscula lá, se você ler a Bíblia. Ele fala assim, primeiro ele se mostra para Moisés a identidade, e depois ele diz sou, o poder. Eu sou. E aqui em Isaías ele fala, sou eu, ele inverte. Primeiro é o poder, depois é a identidade. Por quê? Porque é a justiça dele que é o poder. Eu e você não tem justiça para cumprir. O que eu e você vamos fazer para alcançar a justiça de Deus? Nada. Nós somos a justiça de Deus em... Fala alto. Cristo Jesus, ó. Está vendo como a gente já sabe decora e salteado? É em Jesus a justiça de Deus. Os padrões de Deus e justiça são altíssimos. Ninguém consegue sequer olhar, sequer arranhar, quanto mais cumprir. O único que cumpriu a justiça de Deus foi Jesus. E se você está em Jesus, você é um justo. Você é um justo. Eu não sei o quanto você sabe disso, mas se você não sabia, eu estou falando, estou repetindo aqui. Nós ouvimos do pastor Pio, acho que mais de um ano, falando sobre justiça. Ele falou misericórdia, falou amor, falou justiça, falou da graça. Nós buscamos o amor, mas nós não estamos corretos de buscar o amor, nós estamos corretos em buscar a justiça. A Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Hoje você vai receber oração aqui por libertação. Nós vamos orar por você por cura física. E a equipe que vai orar, todos eles, o pastor Tom ministrou a gente na sala lá, todos eles são justos. Todos eles têm uma consciência de justos. E o que a Bíblia fala quando um justo ora? Que essa oração é poderosa e eficaz. Então você vai sair curado aqui essa noite. Você não ouviu direito. Você vai sair curado aqui hoje à noite. Você vai sair liberto. Ah, pastor, eu não tenho fé. Não tem problema, eu tenho. Essa moçada de camiseta azul e vermelha, cinza e vermelha que está aqui também tem fé. Você vai sair curado, você vai sair liberto. Sabe, moçada, esse vírus ele me mudou duas coisas. Duas coisas. A ponto da minha esposa notar. Me deixou chorão. Passa uma borboleta azulzinha na minha frente e eu estou chorando. Fiquei mole. Mas me deixou ousado também. Me deixou ousado. Sabe, às vezes era um pouco tímido. Quem já ouviu aqui eu falar aqui um pouco tímido, eu perdi totalmente a timidez. Totalmente. Me deixou ousado. Chega de demônio assolar a tua vida. Chega de doença assolar a tua vida. Chega disso, chega. Você vai receber oração aqui e você vai ser curado, você vai ser livre e liberto. A justiça de Deus está sobre a tua vida. Quantos aqui creem em Jesus? Você é justo. Não tem outra coisa para você. Justiça, nós aprendemos aqui que é o estado perfeito. Você está em estado perfeito. E aqui eu quero começar a pregar agora, irmãos. Foi só uma introdução. Muitos de nós procuramos o amor. Agora aprendemos que nós devemos procurar a justiça. N versículos na palavra de Deus que falam na justiça. Um deles está lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Diz assim, porque no Evangelho é revelada o amor de Deus. Não, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo, aquele que está na justiça, viverá pela fé. Irmão, entenda uma coisa. Para ficar um pouco didático, talvez você não entenda, entendendo como eu quero que você entenda. A justiça é uma sala. Sala da justiça. Não estou falando daquele desenho, né, de quem tem 40 anos mais, aí lembra dos super amigos, na sala da justiça.
A justiça é uma sala e essa sala não tem porta. A sala da justiça não tem porta. Como que não, Evandro? Como é que eu acesso as coisas se na sala da justiça não tem porta? Não tem porta no sentido de obstrução. Não tem porta, não tem fechadura, não tem tramela, não tem escada, não tem dobradiça. Na sala de justiça tem passagem. Passagem para alegria, passagem para saúde, passagem para libertação, passagem para o amor, passagem para o cuidado, para a graça de Deus. É assim a sala da justiça. É uma sala linda, branca, aberta. E o caminho para essas coisas é Jesus. E a musculatura, eu estou entendendo bem isso, porque eu estou fazendo fisioterapia, daí o fisioterapeuta me dá uma aula de musculatura. São os músculos que nos permitem andar, nos movimentar. A musculatura espiritual tua é a fé. Jesus é o caminho e a tua fé que faz te movimentar para a sala da cura, para a sala da libertação. Mas você tem que passar pela sala da justiça. Você tem que passar pela sala da justiça. E quem que é a justiça nas nossas vidas? Cristo Jesus, é só Ele. E engraçado, irmãos, que se notou ali que a palavra fala assim: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tá, Evandro, eu já busquei a justiça, eu tenho consciência absoluta que eu sou justo. Glória a Deus. Só que lembra que eu falei que nós estamos no final de semana no fórum de evangelização? Você está consciente que você é justo. E o teu vizinho? E o teu professor de faculdade? E os caras que estão encarcerados lá em Piraquara agora? E a moçada que está no hospital lá, na Cruz Vermelha, no 15? E os empresários? Eles são justos? Eles conhecem a justiça? Eles estão na sala da justiça, na sala branca, limpa, cheirosa, com ar-condicionado, com frutas da época, com o alimento que você quiser, com aquele suco gelado, aquela água fresca, onde não tem porta, onde você entra no amor, onde você entra no cuidado, onde você entra no pastoreio, e lá fora, assim, aquela área maravilhosa, com aquela visão estupenda, assim, que é o amor. Ele tem. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você tem que declarar a justiça de Deus nos becos. Você tem que declarar a justiça de Deus na cadeia. Você tem que declarar a justiça de Deus no hospital, no teu trabalho, na tua faculdade, no teu colégio, no teu condomínio. Isso é buscar o reino de Deus, é proclamar Jesus. É isso que Deus quer. Tanto é que Ele falou ali: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O amor, irmãos, é a maior força do universo, move montanhas. Às vezes, você pode passar o dia explicando para o cara não entende, mas uma atitude de amor. Ontem, uma das irmãs aqui de uma frente de evangelização maravilhosa, ela vai nas escolas e faz, é um pouquinho mais que isso, mas ela faz como se fosse um grupo familiar com os alunos. Aí pega aquela moçada lá que o professor não quer ver, nem ver pintado de ouro na frente. Aqueles caras que aprontam mesmo, assim, que são, perdão da palavra, verdadeiros... Não vou falar. Ela vai lá e faz 16 aulas. E ela falou: sabe o que eu faço? Eu ouço eles, eu trato eles com amor. Porque a mãe só sabe dar peteleca, você não vale nada, você é um vagabundo. A professora só sabe colocar de castigo, não aguenta mais. Sabe? Não vamos julgar porque ela sofre uma pressão que não tem tamanho. Daí a irmã com a equipe dela vai lá na escola lá e ouve. O Pia conta. Aí ela dando testemunho ontem aqui que no final das 16 semanas faz um lanche, faz uma formatura, entrega um certificado. E daí ela tem que, mais do que ela já fez, ela tem que ouvir as mães. O que você fez com o meu filho? O que você fez com o meu filho? Nem a mãe não reconhece mais o filho dentro de casa, o que há mudado. Porque foi o amor. O amor é a maior força do universo. Mas para você receber o amor, você tem que passar pela justiça. Amados, eu de uma forma assim infantil, de uma forma antibíblica, eu achei que Deus estava me punindo por algum pecado meu do passado. Pastor, ungido, acostumado com milagre, com coisa, eu caí nessa infantilidade. Lá na sala da minha casa, eu meti a boca nele. Falei como não deve se falar nem com uma pessoa, quanto mais com Deus. E ele falou assim: não, Evandro,
Se eu não coloco o amor dirigido para você, eu coloco na minha justiça. Só que nós sabemos que a justiça é para nós. Deus não precisa de justiça. Ele é santo, Ele é puro, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. A justiça dele é para mim e para você. Entre nessa sala de justiça. Hoje à noite, se você vier receber aqui oração, se você precisa para a tua vida, venha com uma consciência de justo. Sabe, prometer coisa para Deus é complicado, não é muito fácil, né? Nós temos alguns exemplos na Bíblia de que pessoas prometeram algo para Deus, depois não conseguiram cumprir, né? Acabou o relacionamento. A gente vê muito isso lá na prisão, permita-me falar disso lá. O cara prometeu N coisas para Deus, na primeira já não conseguiu cumprir, já caiu e aquilo entristece e ele vai para o mundo. Mas eu falei para o Senhor, Senhor, eu não estou passando por uma experiência, o Senhor me ministrou que eu estou passando por um processo. E eu vou entender, a partir de hoje, a minha consciência não vai ser mais de um condenado, não vai ser mais de um estúpido, não vai ser uma consciência daquele que quer pagar 2 vezes. A partir de hoje, a minha consciência vai ser daquele que é livre e liberto. A tua consciência tem que ser assim. Eu vou até ler aqui o que eu escrevi para mim falar certinho. Ao invés de ter consciência do pecado, terei consciência de que fui, sou e serei perdoado. Você foi perdoado por todos os teus pecados. Você está sendo perdoado pelos pecados que você está cometendo hoje e aqueles que você vai cometer amanhã. Evandro, o que você está falando? Quando Jesus morreu na cruz, você era nascido? Quando Jesus morreu na cruz, teu pai era nascido? Os teus avós eram nascidos? Não. Ele morreu lá na cruz por um pecado que ia acontecer 2000 anos depois. Te dá o direito de pecar? Claro que não. Como que a gente pode imaginar que uma pessoa que tem Cristo Jesus deseja pecar? Não. Mas Ele perdoou, perdoa e perdoará. E eu, irmãos, com esse processo que eu passei, eu quero ter uma consciência assim. Eu vou viver para Deus assim. Eu não devo nada. Eu não devo nada no que diz respeito à salvação, no que diz respeito à justificação que nós estamos falando. Qual que é o milagre que você precisa essa noite? Eu não sei, Deus sabe. Mas vem aqui na frente sabendo que você é perdoado. Nada, Ivan, você não sabe por onde andei? Não sei, não quero saber. E isso é passado se você entregar a tua vida para Jesus verdadeiramente. Ele vai tocar, o Espírito Santo vai tocar o teu físico, vai tocar os teus ossos, vai tocar a tua visão, vai tocar o teu ânimo, a tua consciência, e você vai sair daqui diferente. Você vai sair aqui justo, mas com uma justiça de Deus. Aquela justiça que traz fome e sede, a ponto de quando você sair ali fora, você começar a evangelizar. A ponto de você ir lá atrás e preencher uma ficha e começar a participar de uma frente de evangelização. Justiça, irmãos.